Graça e paz a todos. Amém. Quem está feliz, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Queria convidar você para fechar seus olhos nesse momento. Vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus. O Salmo 34 diz assim: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores, e os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Deus amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque como a tua palavra diz, aqueles que olham para ti estarão radiantes. Que essa beleza seja a luz que vem do teu Espírito Santo dentro de nós. Quero te pedir essa noite, segue esse lugar com a tua presença, segue esse lugar com a tua glória, Pai. Recebe, meu Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Não deixa que nenhum espírito roubador de adoração entre nesse lugar, mas que a nossa adoração suba como essência suave às tuas narinas. Fale com Deus agora. Exalte o nome do Senhor. Glorifique a Ele. Elogie Ele com as palavras que estão na Bíblia. Glória a Deus.
queremos ver Yeshua descer. Diga assim: essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Vamos orar assim, diga. Não estou sozinho, tu estás
Yes,
Bíblia diz que quando eles começaram a cultuar, uma fumaça entrou dentro da casa e ninguém conseguiu ficar de pé, porque a adoração verdadeira vai de baixo, vem de nós para cima, e a resposta é a glória, a resposta é a fumaça. Então fique ligado, fique em adoração.
pastora Cátia com muita alegria. Essa mandou um jeito de gatinho. Se sente. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, que a gente não vai sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos. Eu nos sentindo muito amados, pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Dia de adoração, de louvor, não que todos os dias não sejam, né? Mas hoje especificamente nessa casa de oração, o primeiro dia da semana, o dia que a própria Senhor nos escolheu para estarmos juntos nesta casa de oração, adorando, cultuando, agradecendo e agradecendo ao nosso Deus. Creio que nós temos muito que agradecer e pouco a pedir. Mas se nós estamos diante do nosso Pai, por que não fazer as nossas petições também? Então hoje também é noite de agradecimento, mas também é noite de petições. Você pode pedir e de acordo com a vontade dele, com certeza ele vai realizar. Só que o tempo e a hora não é a nossa, porque existe um tempo e uma hora para Deus realizar seus propósitos, seus planos e as suas maravilhas. Vamos trazer nossas crianças aqui à frente. Vamos orar pelas nossas crianças. Você que tem netos, filhos pequenos, orem também. Eles podem não estar aqui fisicamente, mas eles estarão no seu coração, na sua voz, na sua fala, profetizando e declarando sobre a vida dos seus netos, seus filhos, proteção, graça, mover e poder que vem do Senhor. Querido Deus, amado Pai, como igreja lavada, remida, perdoada, nós colocamos a vida das nossas crianças diante da Tua presença. Sabemos que, como está escrito, a Tua palavra diz que delas é o reino dos céus. Não deixa jamais que eles se desviem para a direita ou para a esquerda, saindo da Tua presença para viver no mundo. Que nunca nossas crianças se apartem de Ti. Que mesmo que ele cresça, jamais se desvie dos Teus caminhos. Enche-os com Teu Espírito Santo. E que eles sejam sal, luz, referência para essa geração. Eu oro por essas crianças e por todas as nossas crianças que estão dentro das nossas casas, dos nossos lares, sobre toda a família. Nós oramos e declaramos bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor Marcelo, que é o que vai trazer a ministração dessa noite. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida do nosso irmão, pedir para que o Senhor o use poderosamente nas suas mãos como instrumento. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, esse aqui é a vida do Teu Filho. Propósito e plano o Senhor tem para com ele e para com todos nós que estamos aqui presentes. Usa-o poderosamente com revelação, discernimento e conhecimento através da sua palavra. Fala conosco, guarde a sua casa, guarde a sua família e tudo que represente a vida dele esteja debaixo da tua sombra protetora, Deus Altíssimo. E na tua onipotência ele esteja sempre seguro. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Graças e paz a todos. Gostaria que por mais um minutinho você fechasse seus olhos. Falasse, continuasse falando conosco. Você já adorou? Você já orou pelas crianças? Agora você vai orar mais um pouco. Para que Deus fale com você. Para que Deus manifeste a sua palavra. Para que a gente não saia daqui da mesma maneira que a gente chegou, mas saia transformado, não pelo pastor, mas pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Deus amado, Pai querido, nesse momento, meu Deus, eu quero te pedir. Me usa pela tua infinita misericórdia. Tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. E eu preciso de ti para falar da tua palavra. Cerca esse lugar. Blinda as mentes e os corações. E que a tua palavra produza o fruto para a qual ela será enviada. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se quiser sentar um pouquinho, até a gente ler a Bíblia. Bom, lá na igreja, nós
estamos numa série de ministrações que é a transformação da mente com as doutrinas bíblicas. E nós entendemos semana passada o que é a transformação da mente. A transformação da mente nada mais é do que a libertação do que? Da nossa mente. É aquilo que Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, é exatamente isso. É libertar a nossa mente do mundo, não vivermos de acordo, nossa vida não ser moldada com os padrões desse mundo. E é isso que Paulo está dizendo: não vos conformeis, não vivam dominados pelos espíritos que dominam esse mundo. Amém? Não sejam dominados pelos espíritos dominadores que agem aonde? Na terra. E preste bem atenção, eles não agem só na sua mente particular, eles agem em toda a esfera da sociedade. Como assim, irmão? Eles agem na política, eles agem no governo, eles agem na arte, na música, no entretenimento. Tudo são espíritos dominadores de mente que querem aprisionar vocês para quê? Para que você viva conforme este mundo. Você pode ver que a maioria dos filmes, a maioria das novelas, ela induz a pessoa a crescer e aprender o quê? Que o certo está errado, e o errado são os espíritos dominadores. O que Paulo está falando? Não sejam dominados por esses espíritos que controlam a mente humana. Não vos conformeis, não aceite isso. E a verdade é que Paulo ele falou o quê? Mas transformai-vos pela renovação. Fala aí, irmão. Pela renovação da nossa. Mas isso é interessante, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo é o quê? E o que é ser uma nova criatura, pastor? É ter uma mente liberta, transformada. O que Paulo está dizendo? Quando ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, diz que tudo se fez novo. O que a Bíblia está dizendo é que a gente, outro tempo, era escravo, mas agora, por meio da graça, por meio de Cristo, nós somos livres. Irmão, então você está dizendo que nós não pecamos e não erramos? Não disse isso. Nós pecamos, mas não temos mais prazer no pecado. Nós erramos, mas não somos mais escravos daquilo que erramos. Aquele que é uma nova criatura, ele não consegue mais se adequar naquilo que já o dominou outrora. Agora ele é uma nova criatura. Mas só que a Bíblia também diz que nós lutamos contra o quê? Contra a nossa carne. A nossa carne, ela sempre vai se inclinar por aquilo que não é de Deus, por aquilo que é contrário ao Espírito. Paulo diz em Gálatas 5. Você observa como as coisas vão se encaixando, os frutos do Espírito. Você está vendo o que Deus está fazendo com a gente? Não está preparando a nossa mente, está firmando nossos pés sobre uma rocha, para que quando chegar o dia novo a gente esteja firmado numa verdade que é a palavra de Deus. E entenda que o diabo não só está dominando a mente do ímpio, ele também está dominando a mente dos cristãos. Por quê, irmão? A Bíblia diz que no último dia o amor de muitos se esfriaria. No último ano está escrito o quê? Que as pessoas não poderiam ouvir o quê? Fale mais alto, pastor. A sã, o que é a sã doutrina? A palavra verdadeira. E qual é o grande problema disso? Que ele não escuta a sã doutrina, mas ele escuta alguém que fala da Bíblia, mas que na verdade fala meia verdade. Sabia que a meia verdade é mais perigosa do que a mentira? Porque a meia verdade tu acredita. Uma meia verdade bem dita parece verdade. E sabe quem é especialista em falar meias verdades da Bíblia? Quem, irmão? O próprio diabo. Você lembra de Jesus quando ele jejuou 40 dias? Como foi que o diabo tentou Jesus? Ele usou o que, pastor Juninho? Se tu és o filho, opa, colocou uma dúvida. Transforma essa pedra. Mas só que Jesus conhece essa doutrina. Ou melhor, ele é a própria palavra. E o que ele vai falar? Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra. Fala aí, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o diabo não existe.
Não é só ele que Jesus escolheu, mas em muitos lugares não se prega mais essa doutrina. Não se prega mais a verdade. Então é por isso que você precisa ter o quê? A sã doutrina onde? Dentro de você, para que você não caia. E os espíritos dominadores estão agindo dessa forma, em todas as esferas, e até mesmo enganando cristãos, como a Bíblia alertou, gente. Mas nós precisamos de o quê? De uma renovação do nosso, uma libertação do nosso. Mas o que traz a prisão? Eu quero que você preste atenção nisso. O que traz uma prisão espiritual, pastor? Uma prisão da mente? Já parou para pensar nisso? O que faz o espírito dominar uma mente? Qual é a legalidade? Qual é a porta? É o pecado. O pecado é a maneira que o diabo encontra de te dominar. E quem é dominado não age mais por vontade própria, mesmo que a corrente seja invisível. Parece que você está livre, mas você está o quê? Aprisionado. Eu quero falar para você hoje de um homem que estava aprisionado, que passou, a Bíblia diz em Lucas, muitos anos aprisionado, mas Jesus vai chegar na história dele, na vida dele, e transformar a sua mente de uma mente presa para uma mente livre. Abra sua Bíblia comigo, vai em Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Todo mundo achou? Quem achou que espera um pouquinho. Não tem coragem? Vamos ver? Assim, preste muita atenção no que vamos ler, deixe sua Bíblia aberta. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos, quando Jesus desembarcou. Imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usada como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado ou algemado, quebrava as algemas do pulso e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedra. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro, se curvou diante dele, então soltou um forte grito: "Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture." Pois já havia falado ao espírito: "Saia deste homem, espírito impuro." E Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem." E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído por uma legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros que havia ocorrido ao homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem tinha sido possuído por demônios e implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: "Volte para a sua casa e para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como foi misericordioso."
Então partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Então preste atenção. Esse homem, a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos ao anoitecer, depois de ter pregado: vamos para o outro lado. E os seus discípulos prontamente prepararam o barco: vamos atravessar o mar. E a Bíblia diz, pastor Direito, que Jesus dormiu, pregou muitas horas, era corpo de homem, dormiu. E a Bíblia diz que quando ele está dormindo, meu irmão, se levanta uma tempestade tão grande, que os discípulos começam a ficar atemorizados: meu Deus, vamos perecer. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Chama o mestre. Aí eles chamam o mestre, e Jesus faz o quê? Mar, cala-te. Vento, dá um tempo aí. Por que isso, irmão? Porque todas as vezes que vai acontecer uma libertação, pastor, todas as vezes que você vem para a igreja, o inimigo ele tenta se levantar para parar você. Dá uma preguiça, dá um desânimo. Você não quer vir para a igreja, você não quer vir para a casa de Deus. Alguém aparece uma visita, nunca vi na tua casa, mas na hora do culto ela chega, porque o inimigo sabe que quando Jesus está prestes para fazer uma libertação, ele se levanta. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vem, o mar se cala. E a Bíblia diz que ele vai chegar à região de Gadara, uma região que historicamente não parece história nenhuma dela, em registro algum, não sei aonde, na Bíblia Sagrada. E você vai ver por que apareceu esse registro: porque Jesus vai fazer um grande milagre lá, ele vai transformar aquilo que ninguém acreditava, e vai fazer aquilo que ninguém iria fazer, porque ele é Jesus, ele é o Senhor, ele é o Salvador. A Bíblia diz que Jesus atravessa, chega lá, mas observe o homem. Quem é esse homem? É um homem que ele está com a vida totalmente destruída por causa do quê? Sua mente está dominada por demônios. Eu quero que você preste atenção, porque você acha na sua sã consciência, quando ele era um jovem, pastor, vamos dizer assim, ele queria ter essa vida no final, ou no meio da sua vida, ele queria, tu acha que foi uma escolha dele isso? Ele achava que iria acontecer isso dele? O que você acha? Mas o pecado é assim. O pecado ele é a porta de entrada para um espírito, mas um espírito vai trazendo outro pecado, que vai trazendo outro espírito, e assim sucessivamente. Um abismo vai trazendo outro abismo, um vício vai trazendo outro vício, um pecado vai trazendo outro pecado, e assim, quem é? Qual é a consequência? Deus. E a Bíblia fala sobre essa prisão. Vamos ler? Abra sua Bíblia em João 8,34. Glória a Deus. Anota aí. Jesus afirma: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Pedro também diz: por aquilo que alguém é vencido, do tal se torna servo. Irmãos, o pecado ele é a pior desgraça que pode existir na vida de qualquer pessoa, porque o pecado ele traz uma prisão, como eu falei para você. Você, vem cá, professor Juninho. Tem uma corda para aí. Tem uma corda para aí, professor? Uma corda? Pega assim, segurando para ele. Você vai entender agora na prática. Segurando para melhor. Você nunca mais vai esquecer disso. Marque no meu pescoço. Eu pequei, já. Eu pequei, marque no meu pescoço. Pode marcar. Não vai apertar, você não marca não. Pega bem. Por aquilo que alguém é vencido, do tal, fala aí. É escravo, do tal se torna bom. É escravo. Por aquilo que alguém é vencido, por aquilo que eu sou vencido, que é o pecado, pode apertar o Senhor. Agora, onde comigo, meu Senhor? Me leve. É o inimigo que conduz a vida dele. Me leve para ele, Senhor. Me conduza agora. Puxa ele pelo pescoço. Mas na minha cabeça eu estou livre, pastor. Na minha cabeça eu consigo vir para o culto. Não é verdade? Consigo me sentar aqui. O Satanás, não estou dizendo não. O diabo está me dominando. Eu consigo ler a Bíblia, pastor Dinheiro, sim?
aprisionado, consigo dar Deus? Consigo cantar um louvor aprisionado? Consigo pelo cenário. Mas eu continuo aprisionado. Obrigado, senhor. Flochei. Ele não acerta. Mas é isso que acontece. Eu consigo orar, eu consigo vir à igreja, mas continuo aprisionado. E qual a prisão que prende talvez alguém aqui hoje? Qual é a prisão que ainda te deixa amarrado? Que não deixa você seguir na fé? Porque a verdade é que a gente não pode servir a dois senhores, irmão. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o diabo. Eu não posso ser o crente Raimundo, pé na igreja. Ele não é Raimundo aí, não? Eu não posso. Ou com Deus é tudo, ou não. E assim é o pecado. Ele vai te conduzindo para um buraco maior e maior e maior, e vai destruindo a sua vida, a sua família, o seu futuro, os seus propósitos. Porque é isso que o diabo faz. O que Jesus falou? O ladrão veio para quê, irmão? Roubar, matar e destruir. Mas quem dá essa legalidade é a gente. E muitas das vezes a gente só procura Deus quando já está tudo dando errado. A gente só vai cair, parece um filho pródigo, a gente só cai em si quando acabou o dinheiro, acabou tudo. Eu estou na lama, mas a boa notícia do filho pródigo é que quando ele cai em si, olha só que interessante, pastor. Foi o pai que foi lá? Não. Foi quando ele cai em si, pastor. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o pai é tão amoroso, o pai é tão bom, que quando ele está chegando perto do sítio, perto da casa, o pai já está lá na porta esperando ele. E a Bíblia diz que ele está tudo sujo de lama, tudo fedido, mas o pai vai lá e abraça ele. Eu não posso ficar mais aprisionado pelo pecado. O que aprisiona ainda a nossa vida? Será um vício? Será a pornografia para os homens? Será que quando eu estou sozinho no banheiro, eu estou fazendo o quê? Eu estou vendo pornografia, eu estou vendo mulheres? O que será que eu estou fazendo? Porque o que revela o homem não é o que ele faz aqui, é o que ele faz lá quando ele está sozinho. Quando passa uma mulher, se ele olha ou não olha. As mulheres da mesma forma. Quando eu estou aprisionado, eu amo mais o dinheiro do que a Deus. Não precisa ser coisas absurdas, mas tem coisas que são pecado, e a gente está fazendo esse pecado que é um cachorrinho de estimação. Você não sente mais vontade de se arrepender, mas isso é uma prisão que Jesus quer libertar nós hoje. E esse homem estava aprisionado. E ele diz que ele chegou num ponto tão terrível que ele não tinha mais nem consciência. Ele não tinha mais consciência, pastor. Ele se cortava. Ele se curava. Vamos ler mais um texto? Abra lá em Romanos, capítulo 6, verso 16. Glória a Deus. Aleluia. É desse jeito. Deus é tremendo. Lê alguém com uma voz forte, alguém fez fora. 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aleluia. Só que, irmão, o cara está aprisionado. O homem já não tem mais família. A Bíblia diz, em Lucas 8, a mesma história, Lucas contando, que faz muito, ele tinha uma casa, ele tinha uma família, mas por causa desses espíritos dominadores da mente dele, levaram ele embora da sua casa. Mas Jesus está vindo aí. A Bíblia diz, não. Jesus está vindo aí. Ele chega lá. E a Bíblia diz que aquela legião de demônios, quando Jesus chega, eles dobram o seu joelho e batem continência para Jesus. Você sabe qual é a medida de uma legião? Uma medida militar romana. É de 3 a 6 mil demônios. Você viu a história? O que eles faziam? Eles tentavam prender o cara arrebentava tudo. Era corrente, era grilhão. Mas quando chega Jesus, chegou o cara de todo, chegou o homem de toda autoridade. Chegou aquele que é maior do que o dono de Trump, que é maior que aquele que tem um monte de bicho, como não tem, pastor Juninho? Esse também. Aquele da Coreia. A autoridade de Jesus, irmão.
6: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 2 Coríntios 3,17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Orado Isaías 61, para a gente encerrar essa parte. Eita glória, é verdade. Olha quem é Jesus. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Aleluia, irmão. Jesus, ele vem para libertar. Ninguém acreditava naquele homem, mas Jesus acreditou. Talvez um de nós ninguém acreditou, mas Jesus acreditou. Aleluia. E eles respeitaram a autoridade de Jesus. Até porque Jesus falou em Mateus 28, depois de ressuscitar: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele também tem autoridade no ensino. Em Marcos 1,21 a Bíblia diz: pois ele ensinava com que tem autoridade e não como os escribas. Jesus também tem autoridade para perdoar pecados. Em Marcos 2,12, Jesus cura um paralítico, que o Filho cura um paralítico e afirma que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E você viu também, como no começo, que Jesus tem autoridade também sobre a natureza. Glória a Deus. Você está entendendo, irmão? Nós precisamos de uma libertação na nossa mente. Precisamos que Jesus liberte a nossa mente, para que a gente não seja mais cativo. O primeiro passo é esse: não posso me conformar com a condição de prisioneiro. A Bíblia diz que nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Olha só, aí mais abaixo o quê? O Espírito Santo vem no nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Você é filha de Deus. Aleluia, Deus. E Jesus repreende aquela legião de demônios. Vamos ler? Vê comigo o 15 do capítulo 5 de Marcos. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Pula lá para o 18. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse o quê? Volte para sua casa e para a sua família e conte tudo o que o Senhor fez por você. Observe, irmão, ele foi o que primeiro, pastor? Ele foi liberto e depois ele foi enviado de volta para sua casa. O que o diabo tinha destruído por causa da permissão dele mesmo, Jesus veio e restaurou. Você está entendendo? A vida que não tinha mais esperança alguma, por causa de Jesus, teve uma nova história. Glória a Deus. Deus quer escrever uma nova história para a nossa vida. De uma vida não mais presa em pecado, mas livre. Qual é a prisão que te aprisiona? Qual é o pecado que você ainda não tem força para largar? Fale para Jesus. Ele tem toda a autoridade para curar você. Você sabia que foi nesse lugar que eu fui liberto? Sabia que foi por meio da oração da pastora Cátia que eu fui liberto? Tenho autoridade para falar sobre isso. Amém. Glória a Deus. Porque eu cheguei aqui prisioneiro. Prisioneiro da pornografia. Prisioneiro de vícios. Mas eu me lembro que uma vez eu cheguei aqui, a pastora orou por mim. E muitas pessoas de Deus falavam que algo que acontecia comigo, talvez aconteça com você. Eu dava um passo para frente na fé, mas não demorava muito. Dava 1, 2. Por quê, irmão? Porque ainda não tinha sido liberto totalmente.
Ainda havia o quê? Você lembrou que o senhor me enganou? Tinha uma prisão espiritual. Mas aí a pastora orou. Falou que tinha um espírito, eu não me lembro agora o que era um espírito dominador que me aprisionava. Mas eu lembro que ela orou. Passou uns dias, eu tive um sonho. Um sonho que tinha um espírito na minha costa. Mas esse espírito começava a me soltar. Começava a me soltar. E eu começava a correr. Tinha um lamaçal e eu pulava por cima do lamaçal. Tinha outras coisas, eu pulava por cima de outra coisa. Quando eu vi, eu já estava correndo por cima de monte, por cima de uma grama, porque Jesus tem poder para libertar. Você está entendendo isso? Já fui um gadareno, talvez não tinha 100 mil demônios, mas tinha alguns que me aprisionaram. Por que ainda tem te aprisionar? Eu não posso servir a Deus segundo o filho. Não posso servir a Deus. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Ou é doce ou é amarga. Feche seus olhos. Fale com Deus. Só você conhece a sua mente, o seu coração. Até quando essas prisões vão atrapalhar o teu futuro, teus propósitos? A Bíblia diz, Paulo falou, não vos conformeis, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. A sua mente precisa ser renovada, mas a decisão não é minha, a decisão é sua, para que assim experimenteis. Eu só posso experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se a minha mente for renovada. Então fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Abre teu coração. Diga para Ele que tem prisões que você não consegue largar. Diga para Ele que talvez tenha vícios que você não consegue largar. Jesus veio aqui essa noite para libertar você, para tirar essas correntes do teu pescoço e escrever uma nova história. Então fala com Ele agora. Você tem alguns minutos para abrir teu coração para Ele agora. Depois nós vamos orar juntamente com todos os pastores para que prisões sejam quebradas essa noite, para que guilhões caiam por terra essa noite, porque Deus usa um corpo, e aqui tem vários homens e mulheres de Deus que podem orar. Então fala com Deus agora. O gadareno, a Bíblia diz que o que Deus fez na vida dele foi tão maravilhoso que ele começou a percorrer 10 cidades, falando o que Jesus tinha feito na vida dele, falando do amor que Jesus tinha mostrado para com ele. Porque eu me serve bem, Jesus ele só foi para libertar uma pessoa. Ele não foi para libertar 10, nem 20, mas ele foi libertar uma pessoa. Foi libertar uma pessoa. Da mesma forma que a mulher samaritana, ele não foi libertar Samaria, mas ele libertou uma pessoa, que foi a samaritana. E você é essa pessoa que Deus veio libertar essa noite. Você é essa pessoa que Deus quer dar uma nova história, uma nova página, mas uma vida agora cheia de Deus, cheia da presença de Deus. Então fale com Ele agora. Deus amado, meu querido, nesse momento, meu Deus, faça uma fila aqui, rapidinho, faça uma fila aqui, uma fila indiana.
amém? Mas continue em espírito de oração. Continue falando com Deus. Em nome de Jesus. Que cadeias se rompam agora. Que grilhões se arrebentem agora. E toda prisão na mente que está tentando chegar no coração, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, nós ordenamos, principado, potestades, espíritos dominadores. Nós não estamos pedindo, nós estamos te ordenando que tu saia agora, que tu pague em retirada. Tu não vai mais escravizar, tu não vai mais aprisionar, tu não vai mais manipular nenhuma mente, trazendo desejos e vontades contrários às vontades de Deus para a vida dessas pessoas que estão aqui. Nós ordenamos agora que pela unção com óleo, pela imposição de mãos, pelo nome que está acima de todos os nomes, cadeias agora estão sendo abertas, correntes agora estão sendo dissipadas, poder na mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, não vai prevalecer, não vai permanecer nenhuma obra na mente que está tentando chegar até o coração. Por isso, Pai, pela mão do teu Filho, a tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para que no nome de Jesus expulsássemos demônios, curássemos enfermos e eles seriam curados. E se tivessem cometido pecados, os seus pecados seriam perdoados. Por isso, Pai, em nome de Jesus, todos nós estamos debaixo dessa autoridade, todos nós estamos debaixo do teu senhorio, todos nós estamos agora recebendo a unção. Ninguém vai ficar de fora. Todos os que estão aqui, todos os líderes, todos os pastores, porque se porventura ainda tiver alguma semente cativando, aprisionando a nossa mente, que essa unção com óleo que está sendo feita, que está sendo liberada sobre essas vidas, sobre as nossas vidas, vai romper, vai libertar, vai transformar e vai trazer de volta para a presença do Senhor, para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, assim como ele disse para esse endemoniado de Gadara: vai e conta o que eu fiz por ti. Assim será nas nossas vidas. Nós vamos contar o testemunho do que Jesus fez por nós, pela libertação que Ele está trazendo para nós agora, em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Se tiver alguém aqui que queira se reconciliar, que queira entregar sua vida para Jesus, depois de ter ouvido o que o pecado traz, as consequências que ele pode trazer para a sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você quiser aceitar Jesus, se você quiser se reconciliar, esse é o momento. Você acha que se o Senhor não tivesse libertado o Marcelo, ele estaria aqui? Com certeza não. Talvez estivesse no mundo, vivendo os prazeres da carne, talvez não tivesse mais com sua família, talvez estivesse só ou com outro relacionamento, porque é isso que o nosso aniversário faz, irmãos. Ele, além de aprisionar, ele destrói aquilo que Deus chamou para existir. Então não brigue com o pecado, não deixe ele dominar você. Você pode, nessa noite, depois do que você ouviu pela palavra de Deus, escolher em ser livre e viver a vida livre que o Senhor preparou para você. Jesus está aqui através da sua palavra. Jesus encontrou você através da sua palavra. Jesus tocou em você através da oração do servo dele. Então você pode agora dizer: eu escolho
viver sinceramente na presença do Senhor, renunciando à minha carne, os prazeres que ainda me dominavam, porque não me dominam mais. Porque assim como Jesus libertou aquele endemoniado, se você quer, você pode dizer: eu estou livre para viver em novidade de vida, como servo do Senhor, e proclamar a sua bondade, graça e misericórdia por onde eu passar. Não deixe para amanhã, faça hoje, reconcilie-se hoje, aceite Jesus hoje, mas tome uma decisão. Então o louvor que diz assim: bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento.
Glórias a ti, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Sabia que ele é Deus de aliança? Quando ele faz uma aliança, ele não quebra. Nós é que quebramos. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te apresentamos as nossas vidas, em especial a nossa vida financeira. Colocamos tudo diante de ti, porque sem ti nada somos, nada podemos fazer. Tu és a nossa força, o nosso refúgio, o nosso socorro. Tu és tão presente nas nossas horas angustiadas, Senhor. E é por isso que com amor, temor e grande alegria no nosso coração nós depositamos aos teus pés as nossas ofertas, os nossos dízimos e tudo que nós temos está diante da tua presença. Porque nós, como igreja lavada, remida, perdoada, servimos ao céu aqui na terra para glorificar e exaltar teu nome, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de ofertar e dizimar e de ver na nossa vida a multiplicação de seus grandes milagres. Por isso, Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós queremos te agradecer pelo seu amor, bondade e cuidado com cada um de nós. Como diz a tua palavra, nós não temos sentido falta de nada, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e nós vamos ver se cumprir na nossa vida o que Jesus disse: em mim vocês terão vida verdadeira e abundante. Nós vamos ver, Senhor, essa abundância acontecer na nossa vida, tendo muito mais do que queremos ou pedimos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus de milagres, sinais e muitas maravilhas. Em especial também apresentamos os pedidos de orações, fotografias aqui representadas, Senhor, por famílias, por pedidos de orações. Nós cremos, Pai, que grandes milagres estão acontecendo, grandes vitórias estão vindo para o povo, a qual o Senhor escolheu e elegeu no Senhor para ser exclusivamente dos céus. Por isso, nessa hora, nesse momento, pela imposição de mãos, pelo nome que está acima de todos os nomes, nós declaramos cura, libertação, transformação, porta de emprego aberta, prosperidade, salvação, em nome de Jesus. E os pedidos, de acordo com a sua vontade, vão gerar milagres, sinais e muitas maravilhas. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, Senhor, nós apresentamos a nossa nação através da nossa bandeira, o lugar onde nós moramos, o lugar onde o Senhor trouxe para que nós e a nossa casa viéssemos existir. Esse território demarcado por Ti é o nosso lar, é a nossa casa, é a nossa pátria aqui na terra, Senhor, porque nós temos uma pátria melhor e maior, a qual o Senhor preparou para nós na eternidade. Mas enquanto estivermos aqui, nós iremos orar pela nossa nação e por todos os moradores dela, pedindo graça, misericórdia, transformação, reconciliação, arrependimento, mas principalmente salvação. Transforma os corações, tanto das nossas autoridades como de toda a nossa sociedade. Muda a história, transforma os pensamentos, liberta os corações cativos e aprisionados pelo pecado. Nós clamamos, nós pedimos, nós oramos. Que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito nessa próxima eleição. Que nós possamos dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E que o Senhor traga homens e mulheres comprometida com o céu. Chega, Senhor, de povo que está servindo aos dois deuses. Não, Senhor, nós temos que servir somente a Ti. Nós não queremos fazer aliança com o Mamon. E nós clamamos que o Senhor manifeste a sua glória, colocando homens e mulheres que sigam somente
Por isso nós pedimos ao Senhor que manifeste sua glória, libertando a mente e o coração das pessoas, que ela não seja movida por sentimento e nem por ganância, mas por compromisso com a tua palavra, porque senão o povo vai sofrer, porque a tua palavra diz que aquele que peca contra o céu aqui na terra recebe juízo de Deus. Nos livra desse juízo, Senhor, porque a tua palavra diz: grande mal é a gente cair na mão do temível e querido Deus. Por isso nós clamamos e pedimos pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Mais forte, aplauda esse Deus maravilhoso que está usando bocas de montes de mulheres para orar pela nossa nação. Em nome de Jesus, comprometimento com a palavra, né? Porque muitas vezes nós oramos por causa dos nossos gostos políticos, mas nós temos que orar de acordo com a palavra. Agora, se você tem um testemunho para dar, sai do seu lugar, se você quiser agradecer o nome do Senhor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, dê o seu testemunho. E nós já vamos encerrar todo num horário bom. A palavra foi cumprida, mas compacta aqui. Olha, estamos num horário maravilhoso. Não? Ninguém quer? Então, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer a tua bondade, teu amor e cuidado. Nós queremos pedir ao Senhor que manifeste a sua glória no nosso conjunto. Muitas coisas estão mudando e vão mudar mais ainda. Porque o Senhor tem compromisso com a legalidade. O Senhor tem compromisso com a ordem. O Senhor tem compromisso com a decência. E assim vai acontecer neste lugar, Senhor, aonde o Senhor escolheu para transformar vidas, para fazer projetos, para declarar planos e propósitos executados com excelência. Que toda força, poder e domínio do mal seja destruído e desfeito em nome de Jesus. Como moradora deste conjunto, como servos do Senhor aqui nesta noite, nós declaramos no físico e no espiritual que nenhum poder vai sobrepor o poder do Senhor neste lugar. Nenhum poder será maior do que o poder que está em nós, como servos do Senhor, para declarar que o Antônio Queiroz é do Senhor Jesus e que grandes coisas vão acontecer. Protege, Senhor, a liderança que está à frente deste conjunto. Guarda, protege, livra de todo o mal, mas dê sabedoria, dê discernimento, dê mansidão, dê domínio próprio e todas as características que tem no teu Espírito Santo que possa fazer parte dessa direção agora, Pai. Em nome de Jesus, que toda a diretoria receba, Pai, as armas poderosas do teu Espírito para combater o bom combate da fé, sabendo que está lutando no físico, mas a maior guerra é no espiritual, e que o Senhor dê armas poderosas no Espírito para combater toda e qualquer força do mal. Essa é a nossa nação. Guarde, Senhor, todas as nossas
Que o Senhor Deus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Graça e paz e viva! Aplauda Ele, o único digno de toda honra e de toda glória. Quarta-feira estaremos aqui no culto a Deus e oração pela família. Não falte, temos novidade para os cultos de quarta-feira.
engane, manipule sentimentos, desejos e vontades do coração que é enganoso, para tirar os servos do Senhor deste lugar. Mas contudo, porém, se for a sua vontade, nós oramos e agradecemos para onde o Senhor quiser levar os nossos irmãos. Mas nós não vamos ficar de braços cruzados, vendo o nosso adversário tomar conta da vida deles como se nada estivesse acontecendo. Não. Nós vamos bradar, nós vamos orar, nós vamos clamar. Mas nós cremos, Pai, que a tua vontade sempre deve prevalecer. Nós temos essa consciência e essa sinceridade. Por isso, nos guarde, nos livre de todo e qualquer mal. Vamos sair desta casa de oração, mas jamais da tua presença, porque é a tua presença que nos guarda e nos protege de todo mal. A tua graça nos diz, a tua palavra nos diz que debaixo da tua graça nós temos todos os benefícios, porque só a tua graça nos guarda. A tua palavra também diz que praga nenhuma chegará até a nossa casa, nenhuma influência no nosso aniversário, nenhuma repreensão nós aceitamos, porque Jesus não disse que nós seríamos retaliados, a não ser se nós estivéssemos em pecado. Mas nós temos que nós não estamos em pecado, então o nosso aniversário não pode nos tocar. Por isso, leva-nos guardados e protegidos, em nome de Jesus. Amém. Já que a gente está aqui agora conversar sobre o culto de quarta-feira. Você tem alguma dúvida? Ficou com uma dúvida daquilo que foi explicado? Não. O culto de quarta-feira vai ficar na responsabilidade de vocês. Acho que ficaria melhor uma quarta para um, uma quarta para outro. Fazer tudo. Eu vou ficar lista de baile, eu vou ficar com uma pessoa. Vocês vão fazer o louvor, vocês vão fazer a oração, vocês vão orar pelo dízimo, pelas ofertas, pela imposição de mãos, e a gente vai fazer uma vez no mês um culto a Deus direcionado para casal, né? Porque a gente faz três para a família e a gente faz um direcionado para casal. Vocês vão sentar, vocês vão conversar e nós também temos que evangelizar, como eu falei para vocês. Vocês tiram um dia da semana para vocês evangelizarem. Eu entrei comprei uns panfletos que vende, né, por PDF. Eu já comprei a Maria José, estava comprando uns papéis. Para mim já dá continuidade, que tem um vídeo que a gente pode colocar um bis nele, aí vocês podem sair para fazer esse evangelismo, falando para as pessoas. Nós sabemos que a divulgação ainda não existe, né, que poucas pessoas sabem deste lugar. Então vocês vão sair com essa proposta. Eu estou fazendo para presentear uma letra aqui na parede, né, para colocar. Porque a outra já está apagando, né, já lá. Devido ao sol e chuva, a letra acaba saindo. Aí eu quero encontrar um tempo, você não chuva? Não. E é uma pasta de uma carretinha de som. E daí diz, essa carreta incomoda muita gente, não, ele sabe uma realidade. E ele não tive pena, coitada, que ela vai na casa dela e crente. Então a gente aí faz o evangelismo. Então eu quero que vocês desenvolvam bem, que Deus está preparando você. Não sei por que mandou isso, não sei por que falou isso. Mas alguma coisa ele tem, tá bom? Espero que vocês sigam em oração, em comunhão, para que a gente possa deslanchar no culto de quarta-feira. É um dos cultos mais importantes, porque é a oração pela nossa família. Nós sabemos que se a nossa família tiver bem, também, né? A gente vai cultuar a Deus, que essa é uma necessidade nossa. Mas a nossa oração pela nossa família é muito importante, tanto quanto o culto de domingo. Então a gente tem que reforçar sobre isso. E como eu falo para a Palana, que já ficou na direção do culto de domingo, do evangelismo, para que a gente possa, como é que se diz? Dividir um pouco as tarefas para não ficar só com uma pessoa, né? Que às vezes fica mais cansativo. E Deus quer usar vocês. Talvez não use, porque eu não faço. Não tem essa responsabilidade, mas agora vamos estudar a palavra, vamos buscar. Então, com certeza, Deus vai usar como Deus usa vocês. Bom, Deus abençoe vocês. É muito bom servir a Deus com vocês. Amo a equipe que o Senhor colocou neste lugar. E a gente, eu também quero fazer logo essa terça-feira no nosso curso. Pode ser terça. 7h30. Amanhã é segunda, mano. À noite é 19h30. Mensagem, né? Postura direitinho. E já era para te mandar essa mensagem já que tem para a gente organizar, né? A gente mandou falar porque na terça-feira a gente conversa logo para te começar logo no diaconato, né? E graças a Deus o Senhor te tocou.